a mim que o fizeram. Então veja bem, Jesus está dizendo aqui que foi a Ele que nós fizemos essas coisas. Então, muitas vezes nós chegamos numa cidade, os pregadores chegam, porque Jesus não escolhe os grandes para ir. Hoje tem escolhido alguns, mas são poucos. Sempre foi poucos grandes, poucos sábios, poucos inteligentes. Escolheu sempre os pequenos e enviou. A maioria é gente pequena, é gente menor, digamos assim, de todos. Que Deus pega, escolhe e envia. Porque é para a pessoa não confiar em si mesmo. É para confiar em quem? Em Deus. E que a pessoa não bater, se orgulhar. E sim ela saber que tudo que ela tem vem de Deus. Quando Ele manda, muitas vezes Ele manda só com uma muda de roupa. Ele manda muitas vezes sem dinheiro. Ele manda muitas vezes só com um par de sapato. E aí muitas vezes quando um pastor chega numa cidade, depois a obra cresce, ele prospera e muita gente fala mal. Esse daí chegou desse jeito, chegou daquele jeito, chegou daquele outro jeito, né? Mas foi Jesus que mandou ir assim. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, você pode ver, ele pegou os 70 discípulos deles lá e disse assim, de 2 em 2, pegou os 12 também, ele disse assim, vão de 2 a 2 e preguem o evangelho. Vocês não levem dinheiro no cinto, não levem 2 túnicas e não levem 2 pares de sandália. Não levem nem cajado, nem bolsa, vocês vão assim. Na casa que vocês receberem, vocês diz paz seja sobre essa casa. E a paz repousará sobre os filhos da paz. Quem é filho da paz, diga amém. Por isso que sempre que a gente chega numa casa, a gente diz a paz esteja nesta casa. Se não receberem a paz, a Bíblia diz a paz voltará para vocês. Porque quando você dá a paz, ela vai. Diga glória a Deus, é algo maravilhoso, é algo tremendo. E aí ele diz assim, aí vocês vão, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. E pregam o evangelho. Então eles foram, os 12, depois Jesus mandou mais 70 discípulos, de 2 em 2. A Bíblia diz que eles voltaram regozijando-se, alegres. E o que eles diziam? Até os demônios se nos submetem. Até os demônios se nos submetem. Eles começaram a ver, nós temos poder. O poder está com a gente. Por que o poder estava com eles? Porque eles obedeceram. Não era para levar 2 sandálias, não era para levar 2 túnicas, não era para levar dinheiro no cinto. Era para ir pela fé, porque eles tinham que ter experiência com Deus, eles tinham que ver Deus prover para eles, eles tinham que cumprir essa palavra aqui, era forasteiro e me hospedaram, tive fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber. Então, tudo isso se cumpre, quando eles voltam se regozijando, Jesus disse assim, para eles, e então como é que foi? Mas até os demônios se nos submetem, Jesus, não se alegrem por isso. Antes se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Está escrito no céu, está rolado no céu. Então essa deve ser a maior alegria do cristão, que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Agora Jesus faz uma pergunta para eles. Quando eu enviei você sem bolsa, quando eu enviei você sem dinheiro, quando eu enviei você só com uma túnica, só com um par de sapato, porventura lhes faltou alguma coisa? O que eles responderam? A Bíblia diz que eles responderam assim, todos eles, nada nos faltou, Senhor. O Senhor é meu pastor e eu tenho essa teoria comigo, que quem é de Deus nunca vai faltar nada. Diga glória a Deus. Porque se tiver só uma viúva naquele lugar, vai sustentar. Se tiver uma pessoa, Deus usa para sustentar, porque Deus não deixa faltar. Se tiver que fazer um milagre na panela, Deus faz milagre na panela. Na botija do azeite, Deus faz. Porque ali chegou um profeta de Deus, porque ali chegou um enviado de Deus, porque ali chegou uma pessoa que obedece a Deus e tem uma mensagem, tem uma palavra, tem uma ordem para cumprir. Então não faltou nada. Agora Jesus está dizendo que Ele vai julgar naquele dia os que receberam e os que não receberam, os que fizeram e os que nada fizeram, porque tudo que você faz aqui, ou faz, seja para nós, ou seja aqui na igreja, você está fazendo pela fé em Jesus, porque você crê naquele que nos enviou. Então Jesus não deixou faltar nada. Então é Jesus que envia sem nada, e é Jesus quem opera os milagres e dá tudo. Diga glória a Deus. É Jesus, nós não temos nada, nem eu nem você. Tudo que nós temos vem de
Deus, porque nós aprendemos a obedecer, porque nós somos o quê? Ovelhas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então ele diz assim, então o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos digo que sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Então, tudo isso foi feito para Jesus. Viu? Tudo que a gente faz no reino, na obra, para as pessoas que são de Deus, é para Deus que você faz. Então, quando eu estou servindo, estou aqui para servir você. Estou aqui para servir você. Você não pode ter a vergonha de chegar e falar para mim as coisas. Porque eu estou aqui para isso. Amém? O que eu não puder fazer, o meu Deus pode. Meu Deus pode. Mas você não pode ficar lá fechado na sua. Eu não vou pedir ajuda. Eu não vou incomodar. Você não incomoda. Você é ovelha do rebanho de Jesus. Você é dos pequeninos irmãos. E foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Por isso Deus nos colocou como pastores das ovelhas. Para quê? Para curar elas, para ajudar ela a enxergar. Amém? Para auxiliar ela quando ela precisa. Então assim, você sentiu necessidade, você tem que buscar o socorro em nós. Amém, irmãos? Porque nós estamos aqui no nome de Jesus. Não estamos sozinhos. Nem eu nem você estamos abandonados. Mas a gente às vezes deixa de buscar um socorro, uma ajuda, a gente fica só. E a gente não deve ficar só. Porque nós temos que cumprir essa palavra que diz, eu estava assim e você me ajudou. Amém? Eu estava desse jeito e você me foi ver. Você foi o meu socorro naquele dia. E naquele dia quando você me socorreu, você socorreu como se socorresse o próprio Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Como se socorresse o próprio Jesus. Então o que eu quero que você entenda hoje, é que não é o que todo mundo diz. Porque se fosse assim, eu acho que hoje é impossível fazer isso. Convidar todo mundo para vir na nossa casa, ou visitar toda hora os presos, né? Ou toda hora os doentes. Não que não se possa fazer, mas o que eu estou dizendo aqui, que há um tipo de pessoa que Jesus está falando, que são os nossos irmãos. Está falando da comunidade da fé. Quem está entendendo, diga amém. Então hoje eu quero que isso fique bem claro no seu coração, porque a responsabilidade é minha de ensinar você. E eu estou ensinando até para que você fique livre e leve, e não fique pensando, puxa vida, eu nem vou no presídio, puxa vida, eu nem vou no hospital. Graças a Deus que não tem nossos irmãos presos lá. Amém? E se tiver um no hospital que a gente souber, a gente vai lá visitar. Amém, irmãos? Se eu não vou, vai a pastora que me representa. Amém? Que eu e ela somos um nesse sentido. Amém, irmãos? Então, a gente tem que servir uns aos outros. Isso aqui mostra que no último dia Jesus vai perguntar se a gente serviu, se a gente fez. E Ele sabe se a gente fez ou se a gente não fez. E a gente não faz porque eu sou obrigado a fazer. Não, a gente faz porque a gente quer fazer. E a gente quer fazer porque a gente crê no que Jesus mandou a gente fazer. Amém? Que isso é bom, não só para a pessoa que está precisando, quanto para nós, que podemos dar aquele auxílio, que podemos fazer aquela hora. Amém? Que podemos nos aproximar ali e ser um canal de bênção para aquela pessoa. Então o rei dirá, versículo 41, aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo, preso, e vocês não foram me ver. E eles perguntando, quando foi que vimos o Senhor com fome? Quando foi que vimos com sede, forasteiro, nu, ou enfermo e preso, e não socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhe digo que sempre que o deixarem de fazer a um desses mais pequeninos irmãos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Então são duas escolhas aqui. Quando a gente deixa de fazer para um pequenino, eu não vou fazer para esse irmão. Não, todos os irmãos têm o mesmo valor diante de Deus. Todos, amém, irmãos? Todos, é como os nossos filhos. Todos têm o mesmo valor e nenhum é igual ao outro. Se você tem 10 filhos, os 10, não vai ser nenhum igual ao outro. Uns vão dar mais trabalho que o outro, mas são seus filhos. Você vai amar todos. E talvez até vai se dedicar mais àquele que é mais difícil. Porque você o quê? Não quer perdê-lo, quer ajudá-lo. Amém?
Então nós temos também que olhar para essa palavra e ver que Jesus está dizendo que essas pessoas disseram: quando que nós vivíamos assim e não fizemos? É quando as pessoas fecham o coração para os pequeninos, né? Não querem servir. Não, eu não quero servir, eu não... é só eu. É muito egoísmo, né? A pessoa egoísta só pensa nela, ela não pensa nos outros. E a gente é um corpo. Jesus diz que a gente é um corpo. Então, se dói uma parte do corpo, todo o corpo sente, não tem como a gente sentir. Não tem como tirar aquela parte assim fora e dizer: o resto não está sentindo nada. A gente está sentindo. Seja o órgão que for, seja a dor que for, seja os sintomas que for, seja a parte do corpo que for, se você sentir, você sente inteiro. Você sente o prejuízo inteiro no corpo. Amém? Então, por isso que a gente tem que auxiliar, para socorrer, para ajudar, para que o corpo seja equilibrado o mais rápido possível. Amém? Para avançar feliz da vida, porque nós somos o corpo de Cristo.